Giro Conte. Educação financeira. Hoje nós vamos falar de educação financeira em sintonia com o nosso parceiro do Sicredi. Está aqui para tratar de um assunto muito importante: endividamento e inadimplência. Existe luz no fim do túnel? João Carlos Seben. Bom dia, João Carlos, bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui à Rádio Conte. Olha, João Carlos, estamos falando de um assunto que muitos brasileiros andam preocupados, né? Que é a questão do endividamento, né? Por que a inadimplência no Brasil é tão alta, João? Bom, né? Olhando pelo lado cultural do Brasil, né? A gente tem já um histórico bem grande de inadimplência no Brasil há algum tempo. Temos muitas questões que levaram a gente a estar nesse momento hoje. Um deles é a pandemia, que agravou tudo isso. Mas olhando um pouquinho atrás da pandemia, a gente já tinha bastante inadimplência, né? No Brasil temos um costume, uma cultura de comprar muito a prazo. E isso atrapalhou muito a nossa geração com relação à vida financeira. Por quê? Pense em dois cenários. Eu preciso comprar um bem, né? Falando do brasileiro hoje, eu preciso comprar uma moto de 12 mil reais. Primeira coisa que eu faço é investigar valores, né? Mas eu já cometo o primeiro erro, que é comprar a prazo. Eu vou lá e compro o bem, submeto ali a minha renda e pago juros pelo meu dinheiro. Mas eu tenho o bem na hora, né? É uma característica de ter as coisas antes, de ansiedade, de consumir antes de ter o dinheiro para poder comprar. Ao invés da gente mudar esse hábito, né, seria uma estratégia bem mais eficaz, que era guardar o dinheiro. Guardar o dinheiro, ganhar juros pelo meu dinheiro e quando eu fosse comprar, ter o valor completo. Porque, além de ganhar juros pelo meu dinheiro no tempo que eu guardei, eu vou ter o poder de barganha para poder comprar esse bem e ainda conseguir um desconto em cima desse valor. Das maiores preocupações hoje, quando a gente fala no endividamento brasileiro, é essa cultura da gente ter uma ansiedade de ter as coisas antes de poder comprar. Ter uma vida, condições de vida, sem ter a condição financeira suficiente para manter aquilo. E a pandemia veio para agravar tudo isso, né? A gente já tinha uma cultura bem ruim de inadimplência no Brasil e a falta de emprego na pandemia, muitas situações vieram a deixar isso cada vez pior. Quais os primeiros passos, João, para a gente mudar os nossos hábitos financeiros? Primeiro a gente olhar para a nossa vida financeira e identificar alguns pontos, né? A gente chama os passos primeiro passo de orçamento. Por quê? É a mesma coisa quando eu vou fazer um orçamento para comprar algo. Só que eu vou fazer um orçamento da minha vida financeira. O que eu tenho que identificar ali? Primeiro eu identifico tudo que eu ganho, meu salário. Se eu tiver uma renda só fica fácil. Mas eu tenho que saber o valor líquido, né, daquilo que eu ganho. Porque é aquilo que vai me ajudar a pagar as contas. O valor bruto tem várias despesas que é retirado na folha salarial. E às vezes eu conto com o meu valor bruto e eu só recebo o líquido. Então eu tenho que saber essa diferença. Pronto, identifiquei o que eu ganho, agora eu tenho que identificar o que eu gasto. Nesse orçamento, eu preciso, depois que eu entendi tudo que eu ganho e tudo que eu gasto, eu tenho que saber se a conta fecha. O problema aqui, se a conta fecha no 0 a 0, já está errado. Porque sempre tem que sobrar um pouquinho para minha reserva financeira, um planejamento de umas férias, um sonho que eu tenho, sempre tem que sobrar. Porque uma coisa que é certa na vida é que os imprevistos vão acontecer. E o outro hábito é o planejamento, porque depois que eu sei como que está meu orçamento, eu tenho que definir minhas metas, meus objetivos. E não adianta também eu saber tudo que eu ganho, tudo que eu gasto, sobrar um pouquinho e eu não saber o que fazer com esse dinheiro, né? Sempre quando sobra no fim do mês, a gente dá um jeito de gastar. Então, esse planejamento vai ajudar eu guardar com um objetivo.
que uma coisa que é nossa cultura do Brasil é que a gente não guarda dinheiro sem ter um bom motivo. Eu tenho um ótimo exemplo, né? Eu sempre falo que quando a gente tem um bom motivo, a gente guarda antes, quando a gente recebe o salário na conta, né? Eu tenho um filho de 3 anos e eu fiz uma previdência privada para pagar a faculdade dele quando ele nasceu. Para mim é importante isso. É prioridade na minha vida financeira. Então é a primeira coisa que sai da minha vida financeira quando eu recebo meu salário. Pois é, nós estamos falando aqui com o João Carlos Seben, né, que é do Sicredi, e estamos no quadro Educação Financeira. Você deu todas ideias aí fantásticas, como planejar, tá? Mas e a pessoa, João Carlos, que já está endividado? É possível sair da situação de devedor e para uma situação, por exemplo, de investidor, como você colocou? Existe essa possibilidade? Sim, existe, claro, né? Mas aqui a situação de devedor para de investidor começa, o primeiro passo para se tornar essa pessoa que vai mudar de vida, vai passar a dormir à noite, que vai parar de ficar pensando em boleto de madrugada porque está preocupado, é alguém que entende que essa vida não é para ele. Primeira coisa, eu tenho que me tornar consciente e falar assim, eu preciso mudar de vida. Primeiro passo. Daqui para frente, o resto é mais tranquilo. Por quê? É uma mudança de comportamento. A partir do momento que eu entendi que essa vida de ficar preocupado com dinheiro não é para mim, os outros comportamentos vão vindo automático, né? Mas, claro, você sempre precisa de um acompanhamento e o Sicredi sempre está aí à disposição para te ajudar a ofertar qualquer serviço financeiro, soluções financeiras com especialistas para isso, para que a gente possa te ajudar. Mas, a partir do momento que eu entendi que eu preciso mudar de vida, eu preciso começar a mudar os meus comportamentos. Por quê? Muita gente fala que eu preciso usar uma planilha financeira, eu preciso fazer um monte de cálculo mirabolante. Não. O primeiro ato que faz a pessoa mudar de vida é antes de comprar. Cada compra, cada passo que eu faço, tente agir com consciência. Será que essa compra, será que esse detalhe, essa calça jeans que eu estou querendo comprar aqui porque está na promoção, será que ela vai atrapalhar na minha vida financeira? Será que eu vou conseguir pagar esse mês? Será que eu realmente preciso esse bem agora? Será que ele é importante agora? Será que não tem algo mais importante que eu tenho que pagar com esse dinheiro? E é de pouquinho a pouquinho que a gente, mudando esses comportamentos, né, depois de identificado ali meu orçamento, eu vou conseguir entender o que é essencial e o que é supérfluo no meu orçamento, eu vou conseguir largar algumas coisas que de repente não faziam tão sentido para mim, depois que eu vi o montante que isso gera no fim do mês, né? A gente às vezes se assusta com a fatura do cartão, é porque a gente não tem aquele controle, né? De 25 em 25, as contas do iFood se tornam bastante no fim do mês. Então, de pouquinho em pouquinho e olhando esses comportamentos, o que está me levando, o que está me influenciando a comprar esse tipo de coisa, né? E talvez, quando eu olho o montante total, não faça sentido. Por isso que é bom fazer esse orçamento e o planejamento, porque no planejamento, eu vou olhar para o meu orçamento, que é a situação da minha vida financeira, vou planejar isso de forma que eu consiga me manter e sobrar um pouquinho para mim começar a pagar as dívidas, porque as dívidas não vão parar só para mim continuar a viver, né? Então eu vou ter que continuar pagando a minha vida, o meu estado ali, que é a minha situação de vida, só que eu vou ter que diminuir um pouquinho, né? Começar a economizar mais para poder pagar minhas dívidas. E aí sim, quando eu tiver sem dívidas, aí eu parto para a vida de investidor, que eu já entendi que eu consigo viver com menos para conseguir pagar as dívidas, porque tinha muita coisa ali no meu orçamento atual que me tornou um devedor. Então, eu olho para a minha vida financeira, dou aquela enxugada, começo a viver com mais cautela, com um comportamento de quem entendeu que precisa mudar, né? Então, eu vou gastando menos e pagando minhas dívidas.
terminei de pagar as dívidas, eu entendi que eu consigo viver com menos. Então tá sobrando dinheiro para me investir. E é aí que eu começo a investir. João, eu preciso ser uma pessoa infeliz para ser uma pessoa que não é devedora, que é investidora, eu preciso viver sempre guardando dinheiro? Não, eu posso manter um equilíbrio. Só que quando eu estou na posição de devedor, eu tenho que me abster de algumas coisas para poder sair dessa situação, né? Uma segunda opção que não é a mais fácil, que é uma segunda renda. Isso a gente sempre pode tentar, né? Nas horas vagas, nos fins de semana. Eu vi muita gente que saiu da vida de devedor vendendo trufa no trabalho, que fazia à noite com a esposa, com a namorada, e levava para o trabalho para obter uma segunda renda para conseguir pagar as dívidas. E já tinham um estilo de vida enxugado, e mesmo assim, na condição que eles estavam no momento, eles não conseguiam sair dessa posição de devedor. Então, uma segunda renda também é uma opção, mas é um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente sempre tem uma opção diferente. Então, depois que eu saí dessa opção essa condição de devedor, aí eu entendi que eu consigo, às vezes, ter uma segunda renda ou uma condição de vida mais enxuta e vai sobrar um pouquinho de dinheiro. Aí eu começo a guardar o dinheiro e ver os rendimentos daquilo. Ou guardar dinheiro, ou fazer algum investimento, né? O Sicredi também tem vários investimentos que a gente pode ir apoiando para que as pessoas consigam fazer esse começo na vida do investidor, né? De aplicações de produtos financeiros de baixo valor de aplicações, pode começar a partir de R$20, de R$50 por mês, onde a pessoa vê que o investimento dela está tendo retorno. Ela, depois de alguns meses, vai olhar para trás e vai ver o quão pouco que ela gastou, que ela investiu durante os meses, mesmo assim ela está tendo um retorno legal, ela vai se sentir feliz, porque mesmo guardando um pouquinho com aquela situação do juros sobre juros, né? A gente ganha dinheiro, vê o nosso dinheiro rendendo para a gente, coisa que, às vezes, há pouco tempo atrás, esse dinheiro estava rendendo para os outros, né? Então, isso dá um ânimo, e aí a gente passa dessa vida de devedor com a consciência, né? Com a tomada de decisão para mudança de comportamento, entende que às vezes a gente consegue viver com menos, que eu sempre trago uma frase assim: se algum dia eu recebi menos do que eu ganho hoje, eu consigo ainda sobreviver com aquilo. E a gente sempre está recebendo aumentos, a gente muda de emprego, às vezes acontece da gente mudar para um emprego que não conseguiu a mesma renda, mas geralmente a gente está se esforçando e está aumentando de renda, né? Então, se a gente já recebeu menos que a gente ganha hoje, a gente consegue sobreviver com aquilo aí. Então, a gente sempre tem essa opção de olhar para a nossa vida financeira, dar uma enxugadinha, né? Começar a pagar as contas, mudar de comportamento, porque 80% das pessoas que estão devedoras é pelo fator de comportamento, né? A gente teve um agravo grande com a pandemia, com a taxa dos empregos, né? Mas a gente já viu um histórico bem grande na inadimplência antes. A pandemia só veio para agravar aquilo que era de cultura nossa. Então, quando a gente fala ter uma vida nova financeira, de ter uma vida sustentável, a gente tem que olhar para todos os aspectos, né? Mas o primeiro passo sempre é a tomada de decisão, falar assim: eu não quero mais isso para mim. Eu vou dar um jeito de mudar minha vida, começar a olhar para sua vida financeira de uma maneira diferente, porque existem muitos fatores que podem atrapalhar a nossa vida se eu não olhar para a vida financeira de uma maneira de cuidar, né? A gente não pode trabalhar pelo dinheiro, do ter pelo ter. A gente tem que entender que o dinheiro é um meio para que eu consiga atingir os meus objetivos, os meus sonhos. E assim, eu entender que eu tenho que cuidar e respeitar o dinheiro, não ser escravo dele e nem também descuidar dele a ponto dele fazer da minha vida uma coisa que não dê para aguentar, que eu não consiga dormir à noite. Então esses são os pouquinhos dos pontos, né, que podem me ajudar a sair dessa posição de devedor para algum dia ser algum investidor aí, fazer o dinheiro render para minha vida financeira ser mais sustentável. Maravilha, João Carlos.
Interessante, né, tudo isso que você falou, porque muitas vezes as pessoas, porque não estão pagando algo com dinheiro vivo, não estão tirando da carteira o dinheiro para pagar, né? Essa questão de Pix, a questão do cartão, né? Pode dar a sensação que não está gastando, mas está, né? A gente tem esse costume, né? Principalmente no cartão de crédito, porque o cartão de crédito, o dinheiro não sai da conta no momento, né? A gente só vê o montante quando vem a fatura. Então, o cartão de crédito, ele é um produto financeiro fantástico, né? Eu sempre falo, a culpa nunca é do cartão de crédito. Ele é um produto financeiro muito bom, nos ajuda a fazer compras a prazo que a gente não teria condições de fazer no momento, né? Mas com um bom planejamento a gente consegue fazer coisas que às vezes eu precise, que é muito importante para esse momento, e ele me ajuda a comprar. Mas o mau uso do cartão de crédito transforma ele em um grande vilão, né? A gente costuma falar nas palestras de educação financeira que a gente faz pelo Sicredi, ele pode se tornar uma bola de neve, né? Porque se eu gastei um valor no meu cartão de crédito e não consegui pagar, os juros do produto financeiro são altíssimos, né? Então, você vai se enrolando, não consigo pagar, paga a fatura mínima, aí no outro mês veio um valor mais alto, porque eu continuei gastando no cartão, eu tenho esse costume, aí eu fui, gastei de novo, não consegui pagar de novo a fatura, pago o valor mínimo e ele vai crescendo cada vez mais. Mas o cartão de crédito, usando de uma maneira consciente, ele é muito bom, ele é um ótimo produto financeiro, porque ele nos dá milhas para viajar, né? Eu uso ele de maneira consciente. Eu tenho dinheiro para pagar a fatura, mas mesmo assim eu compro no crédito, eu tenho a certeza que eu vou pagar no mês seguinte porque eu tenho o valor disponível, né? Então, aí eu consigo usufruir de todos os benefícios dele. Ganhar milhas para viajar, que são os pontos do cartão que a gente pode trocar. Em qualquer aeroporto, a gente tem o cartão Black do Sicredi hoje, que você pode entrar nas áreas VIPs dos aeroportos para poder viajar com mais segurança, mais tranquilidade, levar a família, para poder passear com mais conforto, né? Além de muitos outros benefícios que o cartão de crédito traz. Mas são aquele mau uso do produto financeiro que acaba nos atrapalhando, né? Você falou, às vezes, o Pix, a gente não vê o dinheiro sair do bolso, né? Mas temos que tomar cuidado, porque alguém uma hora vai cobrar essa conta. O boleto chega, né? Não tem jeito. Nós conversamos com João Carlos Seben. Essas são as dicas do Sicredi de educação financeira. João Carlos, muito obrigado. Tenha uma bela quarta-feira. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre educação financeira, esse tema tão importante para que as pessoas tenham uma vida financeira mais sustentável. Muito obrigado. Giro Conte.